Foi. Bom, vamos começar assim mesmo, sentado, vamos fechando os olhos, vai deixar cobertinho aí depois se precisar. Eu marquei o médico, ortopedista, para ver O quadril. Então, com os olhos fechados, vai relaxando os ombros, vai soltando todo o seu corpo, ao mesmo tempo que vai deixando uma firmeza, uma sustentação. Vai percebendo como que você interage com o ambiente externo, mesmo com os olhos fechados, os sons ao seu redor. Observa se fica alguma imagem do ambiente ao seu redor. Se mesmo com os olhos fechados consegue se localizar no espaço, como se pudesse perceber a dimensão aí do seu corpo nessa sala. Como se você fosse deixando então o ambiente externo para longe, vai se voltando para o seu ambiente interno, percebendo o seu corpo, sensações. Apoio, peso, temperatura. E vai então movimentando o corpo com a cabeça caindo lá para trás. E vai girar o pescoço e a cabeça. Esse movimento circular amplo. Gira algumas vezes num sentido, depois gira no outro sentido. E volta. E gira dos ombros, leva os ombros lá para as orelhas e um movimento também circular. Algumas vezes também para um sentido, depois inverte. E relaxa os ombros. Leva os braços para as laterais, a altura dos ombros. A gente vai girar aqui o tronco para um lado e para o outro, com os braços esticados mesmo. O que gira é o tronco, a cabeça também em movimento. E vai parando no meio. Leva os dois braços lá para cima. Estica bem os braços. Amplia a região das costelas. Respire. Devagar desce. Vai colocar os pés para frente, os pés no chão.
E movimento os joelhos para um lado e para o outro. Pode afastar um pouquinho o pé do outro. Eles não ficam juntinhos, ficam mais afastados. Como se a gente quisesse levar o joelho na direção do pé. O quadril fica no chão, não tira o bumbum no chão. Vai voltando para o meio e junto à planta dos pés. Leva os pés mais longe possível aí, bem afastado do quadril. A gente vai descer com o tronco lá na direção do pé, como se a cabeça fosse na direção do pé. Relaxa os ombros, relaxa as costas. É como se ao mesmo tempo que direciona o tronco para frente, relaxa. Solta devagar o ar. E vai voltando, tronco assim. Mantém os pés unidos, mas aproxima mais aqui do quadril. Os dois braços elevam lá para cima. E a gente vai inclinar o tronco para um lado, volta, e inclina para o outro lado. Não precisa ir muito. É um movimento lateral. Tenta coordenar esse movimento com a respiração. Inspira quando vem para o meio, solta o ar quando desce para um dos lados. Pode ser mais lento. Se a respiração acompanhasse o movimento. E volta para o meio e relaxa os braços. Vai passar as pernas lá para trás, ficar em 4 apoios. E fazer a postura do gato. Louco. Inspira, leva a cabeça lá para cima, quadril. Solta o ar, o queixo lá no peito, arredonda as costas. É outro movimento coordenado com a respiração. Explora o movimento da coluna. E a gente vai parar no meio. E vai esticar somente a perna direita lá atrás. Isso. A gente vai fazer também um movimento com a respiração. Soltando o ar, vai trazer o joelho aqui na direção do peito. A testa vai na direção do joelho. Inspira, olha lá para frente, estica a perna. Vai, volta. Isso. Continua no seu tempo. É quase como se a respiração levasse o movimento da perna, do tronco. A gente vai manter a perna direita esticada lá atrás agora e o braço esquerdo vai para frente. Isso. Sustente. Percebe o apoio da mão, do braço direito. Pode olhar para o chão mesmo, como se o queixo ficasse mais próximo do peito.
Coloca o mão esquerda no chão. O pé direito vai lá atrás do pé esquerdo. Isso. E a gente vai levar o braço direito para cima. Se fosse olhar lá para trás. O braço como se estivesse indo bem longe da perna. Olha isso, mais próximo da orelha, que o braço. O pé direito empurra o chão. Volta o joelho, a mão direita para o chão. O braço direito vai passar por debaixo aqui do braço esquerdo. Põe o ombro, a lateral da cabeça no chão. O quadril fica elevado. O outro braço, né? O braço direito, que vai. Isso. Relaxa o quadril, relaxa as costas. O ombro esquerdo, o cotovelo esquerdo, relaxa, como se soltasse mesmo todo o seu peso. Se precisar ajustar a posição do pé, devagarinho, todo vai voltando. Vamos fazer tudo para o outro lado. Primeiro a perna esquerda, que vai esticar lá atrás. A gente vai trazer o joelho aqui para frente, a cabeça na direção do joelho, inspire, estire. Tentar deixar o movimento mais coordenado possível, harmonioso. Quando começa a inspirar, o movimento da perna, da cabeça vai acompanhando. Quando começa a soltar o ar, o movimento vai recolhendo. E você inspira profundo, lento. Leva então a perna esquerda lá atrás e mantém. Esticada, braço direito sai do chão. Olha ainda para o chão. Percebe o equilíbrio. Quanto do seu pé você usa para o equilíbrio? Experimenta tirar um pouquinho os dedos do pé do chão, vê o que acontece. O braço aqui para frente, vá para o braço direito. Isso. E volta. A mão direita para o chão, agora o pé esquerdo vai lá atrás do pé direito. E a mão esquerda que vai sair do chão. Isso. Olha lá para cima, como se o braço fosse cair lá para trás da cabeça. Estica o braço. Pé esquerdo empurra no chão. Deixa a respiração fluir. E volta o joelho, a mão. Chão, o braço esquerdo vai passar por debaixo aí do braço, apoia a cabeça. Isso. O ombro apoia no chão. Se precisar mudar a posição do quadril, descer um pouco mais o quadril lá próximo do calcanhar, afastar o quadril do calcanhar. Relaxa.
Devagarinho vai voltando, mãos pro chão, joelhos. Se a gente vai para o cachorro olhando para baixo, tira o joelho do chão, levanta bem o quadril, afunda as costas, as mãos bem para frente. Isso, relaxa um pouco a cabeça. Movimenta um pouco os pés, os joelhos, como se estivesse dobrando um joelho, esticando. Leva os pés mais para trás. Então, Isso, como se estivesse caminhando com os joelhos. E vai aos pouquinhos andando com os pés na direção das mãos. Vai aproximando os pés até você tirar as mãos do chão. Afasta um pouquinho o pé do outro. Afasta uma perna da outra, lá embaixo mesmo. O tronco, a cabeça relaxada. Os pés ficam virados um pouco para fora. E a gente vai agachar ali para ficar de cócoras. Os joelhos para fora, os pés para fora. Não tem problema, vai até onde consegue. Se precisar, pode ficar com o calcanhar fora do chão. Levanta o tronco. Respira. E fecha os olhos. Percebe a força que faz, onde faz essa força. Tem rigidez ali no tornozelo. Como fica o quadril, a lombar. Daqui a gente vai ficando em pé. Vai esticando aí as pernas. Isso. Pode aproximar uma perna da outra, virar aqui para frente. Vamos levantar os dois braços lá para cima. Vai tirando os calcanhares do chão. Ativa o corpo todo. Sem enrijecer. Mas ativa a panturrilha. Porque esse limite aí entre a ativação e o excesso. Quando você excede. Relaxa. Pés no chão, volta para trás. Dobra um pouquinho os joelhos e a gente balança igual a gente fez sentada. Relaxa a cabeça. Devagarinho, voltando primeiro. Vai afastar uma perna da outra. Dobra os dois joelhos, a gente vai ficar paralelo com o chão, com o tronco, a cabeça. Isso, como se eu quisesse deixar a coluna reta. E a gente vai dobrar a perna direita e esticar a perna esquerda. Depois volta lá para o outro lado, faz um pouco. Vai e volta. Quando conseguir dobrar o joelho, descer o peso. E tenta perceber como que o seu pé recebe o peso do corpo. Como que esse mesmo pé empurra o chão. Percebe essa transferência de peso. Então voltando para o meio, os joelhos ainda dobrados, a coluna reta, o máximo.
Respira. Solta o ar bem devagar. E vai então descendo a cabeça lá pro chão. Relaxa o braço. Solta o peso da cabeça. E devagarinho vai voltando o tronco para cima. Pode manter as pernas ainda afastadas, os dois braços vão lá para cima. Entrelaça os dedos das mãos. A gente vai fazer igual fizemos sentada também. Um lado para o outro. Inspira, vindo para o meio. Solta o ar. Inclinando o tronco para um dos lados. Como se ao começar uma etapa da respiração, o movimento do corpo acontece. Se a respiração pudesse conduzir o movimento. Volta primeiro, relaxa os braços. Vai virar todo o tronco aqui para o lado esquerdo. Então, o pé esquerdo fica na frente, o calcanhar direito sai do chão. Isso mesmo, né? Eu falei, aí eu falei, será que eu aguento? E que eu fico espelhado na frente. Aí pode dobrar um pouco mais o joelho da frente, as mãos na frente do tronco. Vai girar o tronco lá para trás, lá para o lado esquerdo. Isso. Ativa bem a coxa esquerda. Percebe como que gira o tronco. Devagar, volta para frente. Relaxa os braços. A gente vai tirar o pé lá de trás do chão para ficar só com o pé esquerdo. Como se eu fosse equilibrar isso. Eu quero levantar a perna o máximo que eu posso. O braço pode ajudar no equilíbrio. Se estiver tranquilo, pode juntar os braços aqui no corpo. Isso. Se quiser ainda um desafio maior, pode esticar os braços lá na frente. Isso. E vamos trocar as pernas. Então, o pé direito agora vai para frente, o pé esquerdo lá atrás. Então, calcanhar no chão, se puder, sai lá de trás. Mãos unidas na frente do peito e vai girando. Isso. O joelho da frente do outro. De trás. Estica. Respira. Sem forçar muito o ombro. Envolve o tronco para frente. Então, o pé esquerdo lá de trás que vai sair do chão. Os braços podem ajudar no equilíbrio. Se quiser, junto o braço, ombro, estica. Respire. Desequilibra a volta sem pressa.
E vai retornando. Um pé junto do outro, pode virar aqui para frente. Relaxa as pernas. Fecha um pouquinho os olhos. Percebe temperatura do corpo, sensações ao longo do corpo. E se você se mantém aí no ambiente interno, como quem se interessa pela respiração, e como se o ambiente externo ficasse menos interessante. No ambiente externo, a gente pode falar também dos pensamentos. E vai, então, abrindo os olhos. A gente vai... Pode continuar aí para frente mesmo. Eu vou dobrar um pouquinho os joelhos e levar o quadril lá para trás, como se eu fosse sentar numa cadeira. E eu levo os braços assim. Olho para frente mesmo. Ativa bem o quadril, a lombar. Você pode descer um pouco mais os joelhos. E a gente vai descer tudo até ficar na ponta dos pés. Vai levantar os braços lá para cima. E relaxa os braços. Vou colocar as mãos no chão, as mãos aqui na frente. Pode ficar virada para ficar mesmo. Os cotovelos vão ficar embaixo do joelho. Eu vou levantar um pouquinho mais o quadril, como se eu fosse encaixar o cotovelo embaixo do joelho. O joelho apoia mesmo em cima do cotovelo. Eu vou transferir todo o peso lá do pé para as mãos. Isso. Pode dobrar um pouquinho o cotovelo, Márcia, para poder encaixar aqui embaixo do joelho. A gente não deixa o braço esticado, dobra um pouquinho. E a ideia é tentar sustentar o peso com a mão, o braço. Se você quiser, pode tirar um pé do chão, se achar possível. Ou até mesmo os dois. Respire. Devagarinho, volta. Volta para sentar no chão mesmo. As pernas cruzadas. Fecha um pouco os olhos de novo. Se acomoda na postura de meditação. O tronco firme. Levemente relaxado. Vai virar o pescoço, somente o pescoço, a cabeça para o lado esquerdo. Como se o queixo fosse lá na direção do ombro. E eu mantenho. De um modo que não enrijece o ombro. Mas o pescoço tem uma região que contrai, que aperta. E outra região que alonga. Veja se dá para sentir. O lado esquerdo contrai, aperta, o lado direito alonga.
E volta, vai lá para o outro lado. O queixo vai na direção do ombro direito. Vai localizando essas contrações, alongamento, onde não precisa de contrair e alongar, pode relaxar. E percebe a respiração. Quando você respira, tem alguma interferência na sensação do alongamento ou da contração? Volta pro meio e leva agora o queixo lá para cima. Não é soltar o peso da cabeça para trás, é o queixo que eleva. Puxa, alonga a garganta, como se a coluna pudesse crescer junto. Devagar, volta e leva o queixo lá no peito. Não quero arredondar as costas, a coluna continua crescendo, o queixo que der. Respira. Coloca a cabeça para mim. E a gente vai então virando de lado com a almofada. Walter, de arrumar uma almofada aí para se deitar em cima dela. A gente vai colocar ela aqui atrás das costas, de cumprir mesmo. As pernas continuam cruzadas, só os dedos aí com as costas, com a cabeça. Se tiver mais de uma almofada aí, tá, pode usar. Isso. E vai soltando o peso das costas, da cabeça. Vai relaxando as pernas, no quadril. Mesmo que pareça desconfortável, tenta não resistir a esse desconforto, como se pudesse entregar, atravessar o desconforto. Relaxa bem. Faça uma respiração profunda e solta bem devagar o ar. E lentamente vai levantando para se deitar no chão mesmo. É soltar todo o corpo no chão. E abraço, pode se deitar no chão, com as costas no chão. E abraço o joelho. Puxa bem o joelho na direção do tronco, arredonda o máximo possível ali a lombar. E balança um pouquinho as costas de um lado, do outro.
Deixa a respiração fluir, enquanto vai se movendo. E relaxa o corpo todo no chão. Solta os braços ao longo do corpo, as pernas, relaxa. Percebe como que o corpo vai tocando o chão. Como que o corpo vai sendo recebido pelo chão. Leva a atenção lá para a sua perna esquerda. Do seu pé esquerdo até o quadril. Como se pudesse perceber o comprimento da perna. Se pudesse perceber a espessura, a sensação. E você vai contrair somente a perna esquerda. Pé esquerdo, perna esquerda, coxa esquerda. Contrai, ativa. Se fechasse os dedos do pé esquerdo, contrai a panturrilha, contrai a coxa esquerda. E a gente vai tirar somente a perna esquerda do chão, um poucos centímetros. Isso. O quão mais baixo puder deixar, e perto do chão, sustenta o peso da perna e relaxa. Então, agora que solta, solta de uma vez. Relaxa os dedos do pé, panturrilha, joelho, corpo, virilha esquerda. E observa agora o lado direito, do quadril até o pé direito, em quem vai contornando a região da perna direita, ainda relaxada. Respira e observa a perna direita. Aos pouquinhos vai ativando, contraindo, apertando dedos do pé direito, panturrilha contrai, puxa, contrai, aperta. E eleva um pouquinho a perna direita do chão. Sustenta o peso da perna. Percebe como reverbera o elevar da perna no restante do corpo. E relaxa. Solta de uma vez. Pé, tornozelo, panturrilha, joelho, corpo, virilha. E vai levando a atenção, então, para o seu braço esquerdo, do ombro até a mão esquerda, com quem controla, com quem reconhece o tamanho do braço. E aos pouquinhos vai contraindo o braço esquerdo. Pode fechar os punhos esquerdos, apertar os dedos. Contrai entre braço, ombro. E eleva um pouquinho do chão o braço esquerdo.
com ele todo ativo. E relaxa. Solta as mãos, os dedos, braço, antebraço, ombro. Entrega esse lado esquerdo do chão. Vai reconhecendo então o braço direito, o peso do braço direito no chão, o contato do braço direito. Respira, veja se tem alguma sensação no braço direito durante a respiração. E vai ativando, como se ao mesmo tempo que alonga o braço por trás. E ativar, colocar uma intensidade no lado direito, aí do membro superior, ombro, braço, antebraço, fecha o punho. E eleva esse braço do chão. Ativa. Intensifica. E solta de uma vez. Como se soltasse todo e qualquer vestígio de tensão. Descontrai completamente. Você vai percebendo então o tronco. As costas, a frente do tronco. Abdômen, costela. Vai percebendo também o pescoço, a cabeça. Relaxado, solto. E aos pouquinhos vai criando uma tensão, como se fosse contrair as costelas, o abdômen, como se fosse contrair o pescoço, faz careta com o rosto, ativa um pouco as costas lá no chão. Tira um pouquinho a cabeça do chão. Sustenta o peso da cabeça. Respira. E relaxa. Relaxa a cabeça, tronco, voz. E vai então se ajeitando da forma mais confortável para você relaxar. Ai, colocar uma fatinha nos olhos e soltar o corpo todo. Deixa o corpo se esparramar. Respira profundo. Solta devagar o ar. É como se cada respiração o corpo pudesse relaxar mais. Leva a atenção dos seus pés. E como se percebesse dos pés até a cabeça de uma vez.
e por onde você passa com a sua atenção, o corpo relaxa mais. Descontrar. Agora você não prende nada, não segura. Solta as amarras, se deixa correr, deixa fluir.
Tá? Vai movimentando suas mãos. Vai fazendo o movimento que você sentiu vontade de fazer. Espreguiça. No seu tempo, sem pressa, vai se ajeitando, se sentar. Se quiser usar almofada para sentar, vai ficar no peito. Se coloca na sua postura de meditação, quadril bem apoiado, seja no chão ou na almofada, tronco firme, ombros relaxados. É como se você pudesse ganhar um pouco de altura. Como se a base da coluna, quadril, estivesse lá na direção do meio da terra e o topo da cabeça na direção do céu. Quando respira, o corpo preenche. Quando solta o ar, o corpo esvazia. Vai percebendo seu estado mental, fluxo de pensamento. A gente vai buscar se concentrar num sentimento de felicidade, como se você pudesse encontrar algo que representa a felicidade para você. Uma imagem, um lugar, uma situação. Para se concentrar nesse objeto que você escolhe, mas como se a partir disso eu pudesse extrair o sentimento de felicidade, como se esse sentimento pudesse se espalhar pelo seu corpo. E assim você fica uns minutinhos em silêncio.
Devagar, vem trazendo as mãos unidas em frente ao peito. Vai agradecendo o seu corpo, sua presença, a capacidade de ficar em silêncio. Obrigado pela prática, pela companhia. Tudo certo?